Oi, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente recebeu um material bem fascinante sobre o 11 de setembro de 2001. E, bom, a nossa missão aqui é tentar destrinchar esses documentos, esses artigos, para entender melhor o impacto, né? O impacto profundo que aquele dia ainda tem. É uma data que, assim, marcou uma geração inteira, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E o interessante, quando a gente revisita essas fontes, é perceber como os ecos daquele dia, eles continuam ressoando até hoje, né? Vamos focar então na cronologia, no contexto que essas fontes mostram como crucial e, claro, no legado que elas descrevem. É muita coisa. Perfeito. Então, começando pela manhã daquele dia, 11 de setembro, as fontes descrevem muito bem o choque inicial. Foram 4 aviões comerciais sequestrados, né? 19 terroristas da Al-Qaeda. O primeiro impacto, às 8h46. Foi o voo 11 da American Airlines, na torre norte do World Trade Center. A confusão ali foi total. Muita gente pensando que era um acidente horrível. Só isso. Sim, e um detalhe que uma das fontes até ressalta é como a percepção mudou, assim, drasticamente em questão de minutos. Foram 17 minutos, né? Às 9h03, o voo 175 da United atinge a Torre Sul. Aí não tinha mais dúvida. Com as câmeras já ali ao vivo, o mundo inteiro viu. Ficou claro que era um ataque deliberado. A sensação de vulnerabilidade foi, nossa, imediata e global. E não parou por aí, né? As fontes seguem detalhando. Teve o ataque seguinte. 9h37, o voo 77 da American Airlines atinge o Pentágono. Bem no coração militar dos Estados Unidos. E ainda tinha o quarto avião, o voo 93 da United. As fontes contam aquela história, que é impressionante, dos passageiros que, já sabendo dos outros ataques, eles lutaram, né? Lutaram contra os sequestradores. Exato. Esse avião acabou caindo na Pensilvânia e, assim, impediu um ataque que provavelmente seria contra o Capitólio ou talvez a Casa Branca. O custo humano e os materiais lembram isso de forma bem dolorosa, foi de quase 3.000 vidas. E os alvos, né, o WTC, o Pentágono, não foram escolhidos ao acaso. As fontes deixam isso bem claro, o simbolismo, poder econômico, poder militar americano. Para a gente entender como se chegou a esse ponto, acho que é fundamental olhar para o contexto que as fontes trazem. A hostilidade da Al-Qaeda, com Osama Bin Laden na liderança, vinha de uma série de coisas, de ressentimentos, né? Sim, vários documentos apontam bem para isso. A presença militar americana no Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, era um ponto. O apoio americano a Israel, as sanções contra o Iraque, tudo isso, assim, foi combustível para a retórica da Al-Qaeda. E é interessante como uma fonte traça até um paradoxo do Bin Laden, né? Que ele foi apoiado pelos Estados Unidos lá nos anos 80 contra os soviéticos no Afeganistão e depois ele se voltou contra os americanos, passando a ver os Estados Unidos como o principal inimigo do Islã. Uma virada bem drástica. E a execução do plano em si. Um dos artigos que a gente analisou entra bastante nos detalhes da complexidade, da audácia mesmo da operação. O que chama muito a atenção nas fontes é a meticulosidade. Foram anos de planejamento. A ideia original de um tal Khaled Sheikh Mohammed parece que surgiu lá por 1996. Os terroristas tiveram um treinamento específico, sabe? Inclusive em escolas de aviação dentro dos próprios Estados Unidos. E tem um ponto crucial que várias fontes mencionam: as falhas de comunicação. Parece que houve problemas sérios entre agências como o FBI e a CIA. As fontes sugerem que essa desconexão, essa falta de compartilhar informação, meio que permitiu que o plano avançasse sem ser detectado a tempo. E a resposta americana, como as fontes descrevem, foi muito rápida e massiva. O presidente George W. Bush lançou a chamada Guerra ao Terror. Isso levou direto para a invasão do Afeganistão, já em outubro de 2001, para derrubar o Talibã, que, abrigava a Al-Qaeda, e um tempo depois veio a controversa invasão do Iraque, em 2003. Pois é. E conectando com o que as fontes mostram sobre o quadro mais amplo, essas ações meio que inauguraram uma nova era de intervenção militar e redefiniram a política externa dos Estados Unidos por muitos anos.
E internamente, as mudanças também foram enormes, e o material documenta isso bem. Um foco muito intenso em segurança, em vigilância, a criação do Ato Patriota nos Estados Unidos, por exemplo. Uma das fontes detalha como essa lei ampliou bastante os poderes de vigilância do governo e, claro, a transformação radical na segurança dos aeroportos que a gente sente até hoje. Infelizmente, as fontes também registram um aumento preocupante da islamofobia. E hoje, mais de 20 anos depois, o material que a gente analisou deixa bem claro. As consequências ainda estão aí, bem presentes. A instabilidade no Afeganistão, no Iraque, são exemplos óbvios, né? Sem dúvida. As fontes apontam como o vácuo de poder que ficou no Iraque, por exemplo, acabou contribuindo para o surgimento de outros grupos como o Estado Islâmico. Além disso, tem todo o debate sobre o equilíbrio entre segurança nacional e privacidade individual. Algo que as fontes exploram bastante e que continua super atual, né? Especialmente agora, na era digital. Os memoriais também, como o do Marco Zero em Nova York, funcionam como lembretes permanentes disso tudo, como um dos textos enfatiza. Fica bem evidente, então, a partir desse material, que o 11 de setembro foi mais que um evento isolado. Foi realmente um ponto de inflexão, com consequências que, continuam a nos afetar de formas bem profundas. Bom, muito obrigado por acompanhar a gente nesse papo hoje. E para a gente continuar pensando, fica uma reflexão final, baseada um pouco no que a gente viu nas fontes, considerando aquelas falhas de comunicação entre as agências de inteligência antes do 11 de setembro. Será que os desafios que a gente enfrenta hoje, com esse volume gigantesco de informação na era digital, são um espelho daquele cenário? Ou será que eles apresentam riscos totalmente novos para a prevenção de futuras crises? Fica aí a questão.